Prima espertinha se deu mal. Minha prima pensou que estava sendo tão esperta. Não deu certo para ela. Eis aqui uma história de complacência maliciosa que fez a minha família rir por anos e ainda faz. Alguns bons anos atrás, eu tinha cerca de 24 a 25 anos. Fui para Chipre com meus avós para visitar parentes. Meus avós originalmente vieram daí, se mudaram para o Reino Unido quando tinham como 16 anos. Minha prima de 14 anos também veio conosco. Agora, é importante mencionar que somos gregos. Algumas coisas são esperadas quando visitamos parentes, como ajudar nas coisas, se podemos oferecer nossa ajuda para o que nosso anfitrião possa estar fazendo. Também vale mencionar que tenho um problema de visão, mas sou extremamente independente, apesar disso. Então, estávamos visitando parentes, toda vez que oferecia ajuda, seja levando pratos para a cozinha, trazendo-os da cozinha, lavando, até mesmo pegando um copo d'água, continuavam me dizendo para me sentar, que eles poderiam lidar com isso. Não entendi por quê, já que sou perfeitamente capaz. Pensei que poderia ser por causa dos meus olhos. Um dia, estávamos visitando uma tia-avó nossa que possui uma pequena casa de veraneio perto do mar, não muito longe do lugar onde estávamos ficando. Agora, quando visitamos essa tia-avó, sempre vou nadar, ela está literalmente apenas a alguns minutos do mar. Quando fui oferecer minha ajuda, minha tia-avó ouviu minha prima de 14 anos falando com ela em grego. Outra nota importante, não consigo juntar uma frase em grego. Meu pai, em inglês, tinha algo contra nós falarmos grego, mas, apesar de não ser uma falante fluente, posso ler, escrever e entender grego. Minha família não sabe disso. Eles supõem que, porque não sou uma falante fluente, eles possam basicamente esconder suas conversas entre outras pessoas. Minha prima estava contando para minha tia-avó como sou desajeitado, burro e um pouco mole na cabeça. Ela estava falando em grego e pensou que eu não entenderia, mas eu sabia exatamente o que ela estava dizendo. Mesmo que não pudesse formar frase sozinho, eu sabia o que ela estava dizendo sobre mim. Eu juntei 2 mais 2 e percebi que minha prima estava claramente contando isso a todos os meus parentes. Ela fez isso porque pensou que seria elogiada se ajudasse a trazer a comida sem mim. Eu estava com raiva, mas sabia a vingança perfeita. Comemos almoço e, depois que terminamos de comer, minha tia-avó pediu ajuda à minha prima para levar os pratos e lavar a louça, já que ela estava de pé a maior parte da manhã preparando a comida. Minha prima olhou para mim, sabendo que minha tia-avó não podia falar inglês, e disse: "E aí, a tia precisa de ajuda para levar os pratos e lavar a louça?" Porque agora ela estava entediada e esperava ir correndo para a praia e me deixar fazendo o trabalho duro de limpar depois. Então, eu olhei para ela e disse: "Mas sou tão burro, desajeitado e mole na cabeça que não posso ajudar a tia." Além disso, ela pediu sua ajuda, não minha. Ela ficou pálida ao perceber que eu sabia o que ela tinha dito, mas se manteve firme. Eu ajudei a trazer tudo e você poderia ajudar a levar tudo. Eu ri dela, peguei o livro que trouxe comigo, levantei da mesa, peguei a toalha que trouxe comigo e fui embora. Minha prima começou a reclamar para meus avós que eu não estava ajudando. Minha avó olhou para ela e disse: "Você fez a sua cama, agora deite nela. Sua prima pegou você mentindo sobre ela e agora ela pode ir à praia enquanto você ajuda a sua tia." Minha prima ficou completamente branca depois disso. Então, eu fui à praia, nadei por 30 minutos, depois relaxei em uma espreguiçadeira, lendo meu livro na sombra de um belo guarda-sol. Quando meus avós me chamaram para dizer que estávamos saindo, minha prima passou todo o tempo ajudando a lavar, secar e guardar as coisas. Ela não teve a oportunidade de ser preguiçosa e ir à praia aproveitar o mar. Eu poderia ter ajudado, mas simplesmente decidi que não faria, pois ela nunca mereceu minha ajuda. Desde então, toda vez que íamos à casa de parentes e ela era solicitada a ajudar, eu assistia com um sorriso malicioso no rosto. Até hoje, eu tenho 37 anos, e ainda não a ajudarei. Ela disse às pessoas que eu era incapaz, então agora ela sofre as consequências.
É a maldosa obediência que continua me dando satisfação. Sou um babaca por ter expulsado meu sobrinho de minha casa depois que ele escondeu o inalador do meu marido como brincadeira? Eu sou uma mulher de 30 anos. Minha irmã, de 39 anos, tem câncer e é mãe solteira de seu filho de 16 anos. Fomos pedidos para cuidarmos dele enquanto ela é tratada, para que possamos ajudá-lo a se concentrar nos estudos e fornecer uma rotina normal para ele. Meu marido tem asma e precisa de seu inalador ao longo do dia. O problema é que meu sobrinho é brincalhão. Ele esconde o inalador como brincadeira e depois devolve, assim que o pânico se instala na casa. Até agora, ele fez isso 2 vezes. Achei que era apenas ele brincando. Outro dia, meu marido me ligou no trabalho em pânico, dizendo que perdeu seu inalador. Perguntei se meu sobrinho havia pegado como brincadeira, mas ele duvidou, pois meu sobrinho devolveria imediatamente depois que nós nos apavorássemos. Quando cheguei em casa, procuramos por horas e acabamos tendo que ir ao hospital. Quando voltamos, encontramos o inalador sentado na mesa de café. Meu marido e eu nos olhamos, e naquele momento, eu simplesmente explodi. Gritei com ele e disse que ele não era mais bem-vindo em minha casa. Ele começou a entrar em pânico e meus pais me ligaram para descobrir o que aconteceu, mas ainda o defendem, dizendo que era uma brincadeira e que eu levei as coisas longe demais ao expulsar. Enquanto sua mãe está lutando, eles insistiram que eu o trouxesse de volta, mas eu recusei. Agora, eles estão me dando um inferno por ser pouco colaborativo e tornar as coisas mais difíceis para minha irmã que está lutando. Eles até culpam meu marido por não manter seus pertences trancados. Eu tomei uma decisão precipitada. Deixe eu esclarecer uma coisa, ele é um adolescente de 16 anos, e isso é uma brincadeira extremamente perigosa. Ele é velho o suficiente para entender que meu marido pode morrer sem o inalador. Você tem todo o direito de estabelecer esse limite. Meu chefe disse que eu devia sair porque gostava de gastar tempo com meus passatempos. Então eu saí. Eu trabalhava para uma empresa de engenharia de startup como engenheiro de projeto de tubulação, mas, como era uma startup, não tínhamos muita mão de obra, e os que tínhamos não eram tão qualificados. Eu era uma das poucas pessoas qualificadas o suficiente para lidar com uma equipe por conta própria. O chefe confiava em mim com quase tudo, eu era como segundo em comando depois do chefe, só porque eu estava gerenciando muitas coisas como voluntário. Coisas como equilíbrio de salário, reuniões com clientes, garantia de qualidade, documentação e outras coisas que ele deveria ter contratado alguém para fazer. Eu era bom nisso e ele aproveitou ao máximo, me dando coisas para fazer que nunca estavam na minha descrição de trabalho. Um dia, ele teve a ideia brilhante de que deveríamos renovar nosso site para atrair mais clientes, e ele deu este projeto para seu sobrinho, que acabou de se formar na faculdade como desenvolvedor. Depois de uma semana, o sobrinho apresentou o primeiro rascunho do site. O chefe ficou bastante desapontado porque não parecia nem próximo do que ele esperava. Então, ele me chamou e perguntou se eu sabia alguma coisa sobre design de sites. Na época, eu estava muito interessado e fazendo um curso online para aprender mais sobre isso, então eu disse a ele que veria o que podia fazer. Passei a próxima semana inteira criando uma arquitetura de informações. No final, o site parecia futurista e o chefe estava bastante satisfeito. Mas, durante a semana, minhas outras responsabilidades foram colocadas em um backlog que foi apenas acumulando. Eu sabia que seria capaz de cobri-lo assim que terminasse com o site, então não prestei muita atenção nisso. Na próxima semana, meu chefe me chamou em sua sala para cobrar o acúmulo de trabalho. Ele começou a gritar comigo por todas as responsabilidades que eu não atendi. Eu calmamente disse a ele que estava trabalhando no site e que não era um grande problema. Disse a ele que limparia tudo o mais breve possível, mas ele não ficou satisfeito. Ele perguntou por que eu gastava tanto tempo fazendo algo que não era minha responsabilidade. Eu disse a ele que estava aprendendo sobre VBDs e que estava bastante interessado em aprender mais. Obviamente, nunca pensei em seguir isso como uma carreira, porque, francamente,
Eu era um engenheiro mecânico por qualificação e não achei que pular para ti seria fácil. O chefe explodiu e me disse que eu deveria sair e perseguir meu hobby como profissão. Ele disse que só então eu entenderia como sou sortudo por ter um emprego que paga. Eu fiquei um pouco ofendido porque ele nem mesmo me pagava o valor pelas coisas que eu fazia para a empresa, e 2, ele sabia que eu poderia cobrir o backlog e ainda tomou isso como uma oportunidade de me disciplinar. Eu saí da sala dele, voltei para minha mesa, entreguei minha demissão e fui para casa. Ele me ligou algumas vezes, pediu que eu revogasse minha demissão e depois fez com que outras pessoas da organização me ligassem para me convencer a voltar. Eu não estava nem um pouco interessado. Faz 2 anos que decidi seguir a carreira de web design e agora trabalho como designer de produto em uma das maiores organizações do país, com um salário quase 300% maior do que eu ganhava como engenheiro mecânico. Atualização. Para todas as pessoas que queriam saber sobre o status da empresa hoje, a empresa fechou porque precisou pagar uma enorme multa por não conseguir entregar o último projeto que eu estava lidando, além do salário de todos os outros funcionários, o que levou as pessoas a saírem. Eventualmente, a empresa faliu por não conseguir se manter financeiramente depois do vírus. Dê sua opinião sobre os relatos nos comentários. O que você faria de diferente nessas situações? O vídeo foi feito com muito carinho, então dê um like, se inscreva e obrigado!